Alô, alô, boa noite, bem-vindos a 2026, começar este direto de início de ano, o nosso direto habitual, por dizer mesmo votos de um incrível 2026 para todos vocês, dentro da medida que mais desejarem, mas acima de tudo com muita paz de espírito, muita saúde, depois o resto tudo bem, ok? Bom, direto habitual aqui na Numerologia na Vida. Boa noite a quem se entretanto for chegando, sintam-se em casa. Vamos estar aqui um pouquinho juntos, aqui sentados à conversa, e quero mesmo que seja uma conversa entre todos, portanto seja aqui um direto interativo para falarmos deste ano de 2026. E deixo já aqui o disclaimer, que ano de 2026 nós vamos chamá-lo o ano da revolução. Enfim, já vamos entender o que é que isto significa, esta revolução. E este ano é um ano importantíssimo. E é um ano importantíssimo porque, naturalmente, como já devem ter visto inundar as redes sociais, 2026 é um ano de início de ciclo na numerologia, também já vamos entender o que é que isso é, ciclos, o que é que isso significa, como é que chegamos lá, como é que sabemos que 2026 é um início de ciclo. E, efetivamente, por essa representação, 2026 marca um ponto de viragem a nível coletivo e, naturalmente, naquilo que são as nossas vidas, que também é aquilo que importa. O que é que eu tenho aqui de plano para este direto que nós queremos fazer assim muito certeiro, muito assertivo e muita informação condensada para vocês entrarem, enfim, da melhor forma neste ano incrível? É falarmos, em primeiro lugar, a nível coletivo, o que é que representa então o ano, ou seja, olharmos para estes números que formam 2026, o que é que cada um deles representa e o que é que isso vai simbolizar, deixando obviamente aqui a ideia de que nós na numerologia não fazemos futurologia, nós analisamos tendências e conseguimos efetivamente traçar aqui uns bons detalhes relativamente a essas tendências, mas nós queremos perceber que, digamos, dinâmicas é que vão estar presentes ao longo do ano. E então vamos, em primeira instância, olhar para essas dinâmicas e tendências à luz daquilo que é o coletivo, ou seja, aquilo que nos afeta a todos. Grandes temas gerais, enfim, vamos falar aqui um bocadinho das grandes temáticas que, de acordo com a minha análise, obviamente é a minha, acabam por nos dizer mais ou menos como é que 2026 vai desenvolver e até este ciclo que nós estamos a iniciar. E, portanto, vamos olhar para os números e perceber o que é que eles nos querem dizer e depois vamos reservar aqui uma parte do direto para falarmos de anos pessoais, que é aquela parte em que nós dizemos, ok, tudo certo, já entendemos a parte geral, como é que vai ser este tipo de ano no cômputo geral, no coletivo, mas agora a minha vida. O que é que isso quer dizer para mim, de acordo com a minha data de nascimento? E, portanto, vamos fazer aqui um cálculo muito simples, nada de muito complicado, e vamos perceber também as tendências a nível pessoal. Se não sabem o que é que isso é ficar durante o direto que eu vou explicar tudo. Ok, então, vamos começar por aquilo que é o início. E começar por dizer que eu sei, bem, sei por experiência própria, mas sei também porque nós aqui deste lado falamos muito convosco, lemos as mensagens, os e-mails, estamos muito atentos ao que se passa desse lado e os números também o validam. 2025 deixou-nos... Bom, eu se calhar não vou arriscar dizer na reserva, mas muito perto. Porque 2025 foi um ano 9, e isto quer dizer que, se é um ano 9, nós estivemos a fechar um ciclo. Portanto, na numerologia, nós temos ciclos de 9 anos, existem depois outros ciclos de outras durações, mas quando nós olhamos assim para estas coisas dos anos pessoais e universais, nós estamos a falar de ciclos de 9 anos. E, portanto, são sempre seguidos, começam num ano 1 e termina num ano 9, se 2025 foi um ano 9, quer isto dizer que em 2025 não só estivemos a fechar um ciclo, como a lidar com temas difíceis, a fazer balanços, a fazer reflexões duras, a lidar até com aspectos não só da humanidade no geral, mas também de nós próprios e da nossa vida, às vezes um bocadinho desagradáveis, mas que nós, enfim, precisamos pôr as coisas no sítio. Para quê? Para dar espaço a um novo plantio, a uma nova fase da vida. E isto, na verdade, se nós olharmos em termos coletivos e históricos, até é bastante interessante, enfim, se depois tiverem curiosidade e mais por aí, nós podemos partilhar conteúdos convosco sobre isso, mas, quer dizer, nós tivemos um ciclo que iniciou em 2017, fecha em 2025, e agora é isto que vamos repetir
mais uma vez um período de 9 anos. Começamos em 2026 e vamos até 2034 e depois ainda, obviamente, havemos de continuar, né? Esperamos nós que a humanidade ainda exista, depois de 2035 a 2043 e depois de 2044 a 2052. Portanto, são ciclos de 9 anos. Eu marquei aqui especialmente este conjunto de 4 ciclos, não só para nós entendermos os movimentos, mas também para vos deixar a nota, porque fiz os meus estudos e isto saltou-me à vista e achei que era interessante partilhar, que o ciclo que havemos de ter de 2044 a 2052 será um dos ciclos mais importantes deste século. Mas, o facto é que nós ainda estamos um pouco distantes, portanto vamos nos ocupar deste ciclo que estamos a iniciar agora. E então, primeira coisa que eu vos quero dizer é que nós, quando olhamos, ou queremos entender à luz da numerologia, um ano específico, aquilo que geralmente se faz é o cálculo do ano, da soma do ano todo, ou seja, se temos 2026, vamos somar todos os dígitos que compõem essa data, portanto o 2, o 0 não tem valor, mais outro 2, mais o 6 e temos a soma, não é? E a soma neste caso dá um 10 que se vai reduzir a 1, porque 1 e 0 dá 1. Nós reduzimos sempre até encontrar um dígito único ou se porventura encontrarmos lá um número mestre, que são aqueles números repetidos, os 11, os 22, também damos atenção. Não é o caso, temos um 1, e o 1 é, digamos que, o número que dita a grande lição do ano, as grandes tendências, os grandes acontecimentos. Mas, se nós quisermos ir mais a fundo e entender bem a força, a natureza do ano, nós precisamos desbravar um pouquinho mais e olhar para os outros números que compõem a data, porque caso contrário, seria o mesmo que dizer, então, todos os anos uns vão ser todos iguais, ou todos os anos 9 vão ser todos iguais. E não são. Existem, de facto, movimentos que são comuns, mas existem detalhes, e para mim esta é a magia da numerologia, que é montarmos aqui um puzzle. E, portanto, nós, para além de olharmos para isto 1, nós precisamos de olhar para os outros dígitos que lá estão na data, nomeadamente o 2, que aparece duplicado, e, portanto, tem aqui um ênfase especial. O 6, que lá aparece, e ainda aparece lá um número assim meio escondido, mas que diz muito daquilo que se vai dar e que já se está a dar, na verdade, neste ano, que é um 8 que está lá escondido. E este 8 resulta da soma dos números que compõem tanto a década como o ano, ou seja, 26, né? Portanto, o término da data, 2 e 6 dá 8. Então nós temos aqui estes números todos e eles é que vão compor o grande puzzle deste ano de 2026. Então, a primeira coisa que eu vos quero dizer é que 2026, estamos a falar a nível coletivo ainda, é um ano de oposições e de tensões constantes. Portanto, ao longo de todo o ano, vamos ter 12 meses em que vamos andar aqui a sentir coletivamente grandes oposições e tensões. E isto acontece, em primeiro lugar, porque nós temos aqui dois números que, ainda que eles possam, ou o ideal é que eles funcionassem na sua complementaridade, eles têm a tendência a, desculpem a expressão, marrar um com o outro. E, portanto, um funciona numa direção, outro funciona no outro. E isto tem a ver com a conjunção no mesmo tempo da energia 1, aquela que já falámos, resulta da soma toda de 2026, e o 2, que, como eu dizia, aparece duplicado. Ora, 1 e o 2, eles funcionam em, enfim, talvez não seja bem de direções opostas, mas com tendências ou energias, é a mesma polarização no seu extremo. Isto porque, por um lado, nós temos este 2 que tem vindo, enfim, já está presente desde o início do milénio, mas tem estado muito forte desde a transição para esta década. Relembrar, fazendo aqui um parênteses, que nós começámos esta década em 2020, lembrem-se bem como é que foi o ano 2020. Nós aqui chamámos-lhe em antevisão, em jeito de antevisão, em 2019, o ano sísmico, e efetivamente ele marcou uma grande mudança, foi um ano no meio, quase no meio deste último ciclo que nós vivemos, e ele marcou aqui uma transição e mesmo um antes e o depois, claramente. E isto tem a ver com este 2 que está aqui tão potenciado e tão forte neste caso nesta década, e continua a estar e vai estar até transitarmos para 2030. E então, este 2 aqui está bastante forte, ele vem a falar-nos do quê? E isto, vejamos uma coisa, não há números maioritariamente negativos ou maioritariamente positivos, não é? Portanto, os números todos eles têm características positivas e características que podem ser menos positivas, consoante aquilo que nós escolhemos fazer quando os acontecimentos se dão. Portanto, é uma questão de resposta, vamos pôr assim. Há uma lição, aprendemos a lição, as coisas evoluem, não há uma lição aprendida, o caminho torna-se mais difícil.
E volto a deixar aqui a nota, vamos depois refletir, cada um de nós no seu percurso, o que é que, em termos de humanidade e individualmente, aprendemos, ajustamos e mudamos desde 2020, sobretudo. Porque o 2 fala-nos precisamente de esta ideia que estamos à procura do equilíbrio. O 2 é a polaridade, é o eu e o outro, são os grandes polos dentro de nós e, obviamente, em termos de ideias, em termos de visões, em termos até de emoções. E ele diz-nos que nós só conseguimos encontrar o equilíbrio quando consideramos o todo. Quer isto dizer que se nós estivermos numa ótica de separação, numa ótica de só aceitar um lado ou só querer ver um lado, e isto é no geral, também não estou a falar agora de nada em concreto, o 2 vai nos ensinar pela sua parte mais difícil, que é uma sensação de estagnação emocional, a sensação de incompreensão, às vezes até uma solidão, às vezes a dependência emocional de qualquer coisa. Então, aquilo que eu quero dizer com isto, antes de avançarmos, é que nós temos aqui um 2 muito forte desde 2020 que nos está a chamar para, inclusivamente, um lado mais sensível nosso, mais emotivo, mais de cooperação, mais acordos, mais entendimento, mais de paz, mas de uma forma diferente daquela que era feita antes. E eu quando digo antes é, naturalmente, antes desta década que iniciámos, mas sobretudo no outro milénio, antes de transitarmos para 2000. Portanto, nós de um lado temos estes 2 com esta força toda, vamos fazer acordos, vamos paz, vamos entender o outro, vamos ser empáticos, vamos estar com a emoção mais à flor da pele para podermos fazer isso tudo. Ótimo, maravilhoso, no meio disto tudo. O elemento feminino, as mulheres estão a ajustar muito o seu papel porque o 2 é a mulher por excelência. Enfim, tudo isto está a ser ajeitado. Mas a outra grande tensão vem de quê? Nós temos um ano regido por 1. E o 1 é o oposto completo. O 1 é o elemento masculino, o elemento racional, a decisão, a assertividade, a força, a determinação, as mudanças rápidas, por vezes atitudes mais, em vez de ser eu e o outro, ou entender o outro e empatia, é eu, o meu umbigo, o que é que eu posso fazer para eu ganhar mais no meio de qualquer coisa, o meu caminho, eu. E novamente eu dizia, ambos podem perfeitamente encontrar o seu equilíbrio e conviverem de uma forma pacífica, mas aquilo que nós vemos logo à partida é que este ano vai ser marcado por tensões constantes relativamente àquilo que estes números representam. O que é que quer isto dizer em termos, vou tentar pôr um pouquinho mais práticos? Por um lado, nós vamos ter grandes movimentos coletivos que vão ser marcados por necessidade de poder, egocentrismo, autoritarismo, mudanças disruptivas que nem sempre contemplam ou podem não contemplar o todo, enquanto que, por outro lado, nós vamos também assistir a contramovimentos, e talvez por isso eu lhe chamar de uma forma, a nível coletivo também, o ano da revolução, que vão tentar quebrar essa força. Vão conceder atrasos, espécies de movimentos associativos, uma espécie de revolta contra tudo aquilo que é um poder extremado. Primeira ideia também sobre isto, para depois passarmos aos outros números, porque eu sei que depois vocês querem muito falar dos anos pessoais e eu também vos quero dar estas informações, é que, vejamos uma coisa, eu estou a tentar mostrar-vos aqui, em primeiro lugar, o cenário talvez um pouco mais dramático, mas tudo isto pode funcionar em equilíbrio. E onde eu digo que existe uma tendência a uma racionalidade, um autoritarismo, uma autodeterminação que pode ser contraproducente aos movimentos coletivos, nós também podemos ver coisas maravilhosas a acontecer com estas dinâmicas, porque o tanto nos leva para essa exacerbação do eu, como também, ao mesmo tempo, nos leva por caminhos de grande inovação, de grande renovação até. E eu já vos vou falar aqui dos grandes temas, vamos falar também de tecnologia, um pouco por aí, para vocês entenderem que, obviamente, nós temos aqui um ano que está a abrir muitas portas. E nós temos, efetivamente, a nível coletivo, espaço e recursos face ao muito que temos aprendido e vivido no último, sobretudo no último ciclo, para fazer melhor, para estarmos mais conscientes, para estarmos mais presentes e fazer com que a decisão e a ação de todos não prejudique o todo, muito pelo contrário. Era isso que era suposto acontecer, ok? Portanto, esta é a primeira tensão que nós temos aqui. Agora, nós olhando para os outros números que compõem a data, vemos como é que esta oposição, esta tensão entre estes dois números
ou em que áreas, talvez mais seja isso, vão agir. Onde é que estas tensões vão colidir, onde é que elas vão trazer também outras inovações ou aprendizagens ou crescimentos. E isto tem a ver com a conjunção entre a energia 6 e 8 que eu vos falava há pouco. E então, primeira dica aqui de numeróloga experiente é que quando nós vemos 6 e 8 juntos, nós sabemos com... eu não vou pôr 100% de certeza porque acho que isso na vida não existe, mas estamos muito próximos, vamos pôr 98%, que 6 e 8 juntos trazem-nos questões de justiça. Justiça, processo judicial, de direito, a repor o equilíbrio entre as coisas através do julgamento. E eu quando digo julgamento, enfim, não tem que ser no sentido mais clássico, mas no sentido de temos que avaliar, temos que ponderar, temos que pesar as questões para perceber onde é que entra então este sentido de justiça, como é que nós podemos preservar o sentido de justiça. E volto a dizer, nós estamos a falar em primeira instância de questões coletivas, mas isto também impacta as nossas vidas pessoais, está bem? Portanto, quando falarmos dos anos pessoais, vamos ter que ter isto muito presente, porque esta é a grande tónica do ano. E então o que é que nós temos aqui para entendermos? Portanto, o 6, que é a vibração de raiz do ano, não é? Portanto é o último dígito na data. O 6 fala-nos muito de ideais, o 6 é idealista, às vezes fundamentalista até, mas ele move-se muito pelo sentido de cuidado, de comunidade, de família, de entreajuda. O 6 é aquele número que diz, enfim, tudo o que não está bem, que não está saudável, nós precisamos de pôr isto certo. Precisamos pôr isto bem, temos que mexer o que tem que ser mexido para que as coisas sejam boas para todos. Agora lembrei-me até de uma brincadeira que eu costumo fazer com a minha filha, quando ela às vezes vem com conflitos com amiguinhos, que eu digo-lhe sempre, olha, a brincadeira só é boa se for para toda a gente. Então, no fundo, é um bocadinho isto, que é, agora, fora a analogia ou a metáfora, que é percebermos se aquilo que estamos a fazer se é realmente bom para todos, ou se não é. Enfim, se há aqui prejudicados no meio disto, o 6 vai acusar. E vai acusar das piores formas, que são os tais movimentos extremados, o fundamentalismo, enfim, o idealismo que deixa de ser saudável, perfeccionismo, grandes exigências, intolerância, dificuldade na aceitação, inclusivamente conflitos profundos, conflitos que adoecem, ok? Não é uma coisa muito nova, já se tem vindo a manifestar, sobretudo porque em 2025 tivemos um ano 9. O 9 é um bocadinho primo do 6, está bem? Ele também entra um bocadinho nessas dinâmicas, se repararmos, se nós rodarmos o 6 ele vira o 9, portanto eles têm características ali bastante semelhantes, e então eles vão de facto encontrar-se nestes pontos e podem colidir obviamente nos outros. E o 6 fala-nos também de educação. Quer isto dizer que 2026 é um ano em que queremos uma humanidade a reeducar-se sobre valores e princípios fundamentais que nós queremos, lembrando que estamos a iniciar um ciclo, que nós queremos que perdurem no ciclo todo. Aquilo que nós começamos, isto é uma dica importantíssima para todos nós, independentemente da nossa vibração e do nosso ano pessoal. Ano 1, aquilo que nós estamos a começar agora, vai impactar os próximos 8 anos. Portanto, não dá muito bem para nós estarmos a tomar decisões agora, que daqui a um ano vamos dizer, ups, espera, não é nada disto que afinal, não, corta para trás, não era isto que eu queria. Não dá. Vamos ter que esperar depois, até chegarmos ao ano 5, portanto vamos ter que aguardar 4 anos, porque o ano 5 é o único ano que nos dá, dentro de um ciclo, a oportunidade de nós refazermos aquilo que fizemos no ano 1 e que se calhar não foi muito ponderado. Portanto, este é efetivamente um ano em que nós precisamos de ponderar tudo isto que o 6 nos pede, inclusivamente prioridades, valores, ideais, formas de nos educarmos, de estarmos com mais recursos. O 6 mexe muito com recursos intrínsecos, mas também recursos aprendidos. Podemos aprender todos a fazer melhor, ok? O 8, por sua vez, que é efetivamente o número que nos remete com maior solidez aqui para esta questão da justiça, ou do sentido de justiça, e é a grande, digamos que a sublição do ano, ele fala-nos de poder, fala-nos de economia e de dinheiro. Portanto, será um tema muito marcado, com muitas mudanças, e inclusive há aqui uns anos pessoais que vão ser muito agitados nestas áreas de economia, trabalho, poder,
Já vamos falar sobre isso e também, novamente, aqui as questões judiciais. Então, aqui em jeito de resumo, no que é que isto se traduz? Vou pôr aqui temáticas que me parecem que vão ser muito predominantes ao longo deste ano a nível coletivo, para depois podermos mergulhar nos anos pessoais. Então, primeiro ponto, reposição de poder. E aquilo que eu, de certa maneira, sem fazer futurologia nem adivinhação, meio que antevejo, é que nós vamos ver surgirem ao longo, novamente, não só deste ano, mas marcado aqui neste ano, muitos movimentos associativos de contraponto, ou lá está, de revolução, ou de querer opor-se de alguma forma a movimentos muito autocentrados, egocentrados, autoritaristas, que eu falava há pouco. Portanto, nós vamos ver aqui pessoas a agregarem-se em nome de novos valores, em nome, lá está, desta reeducação do ser humano, até mesmo da inovação, a favor da inovação, ou de uma forma, já vamos ver isto, uma forma de lidar com a inovação. E acho que isto tem aqui muito potencial para acontecer de uma forma bastante interessante e positiva, porque nós temos muitos elementos no ano que nos falam de juntar forças, estarmos mais em comunidade, criarmos grupos de interesses, criarmos movimentos que partam não só da racionalidade, mas sobretudo das boas intenções, do bom coração, da boa vontade, dos ideais que nos fazem a todos estar mais em comunhão, mais em família, naquilo que deveria ser a nossa família coletiva, que é a humanidade. Depois, vozes que se levantam no meio disto, e nós vamos... Estou muito ansiosa por esta parte, quero muito que isto aconteça, mas vamos assistir aqui vozes que se vão levantar e que vão ser preponderantes nestas grandes temáticas do ano e, sobretudo, a desencadearem estes movimentos associativos. Enfim, não posso deixar de notar isto, que é, nós, apesar de termos um ano, que é um elemento muito masculino, na verdade ele é um elemento de força. Enfim, se é masculino ou não, aqui... Enfim, deixamos aqui outras considerações. O que eu sei sim é que a data, toda ela é composta por números pares. E os pares, os números pares na numerologia, refletem-se não só nesta questão dos movimentos associativos, os números que pensam mais no coletivo, na energia grupal e não tanto autocentrada, mas sobretudo energias femininas. E portanto quero-me parecer que, espero que sim, que tenhamos aqui muitas mulheres, sobretudo, ou até eventualmente homens mais sensibilizados para as grandes temáticas coletivas, que sejam forças ou que sejam disruptivas, talvez, desta tendência masculina tóxica que nós assistimos muito e que ainda é eco do milénio passado, um milénio que tivemos regidos por 1000 e qualquer coisa, portanto estava à cabeça do milénio. Nós tivemos de facto aqui muitos movimentos fortemente masculinos, portanto não é que haja nenhum problema com o masculino, nós precisamos é do equilíbrio de ambas as partes para fazer o equilíbrio, e eu sinto que existem aqui vozes que ou são vozes puramente femininas ou de energia mais feminina que vêm cortar e que nós precisamos escutá-las, ok? Precisamos de escutá-las, vamos dar palco a vozes que falam de uma forma empática, por favor, empática. Depois temos aqui outro tema que já falamos de certa maneira, que é a justiça e a visibilidade, e aquilo que eu sinto este ano é que nós, em primeiro lugar, vamos ter muitos casos públicos polémicos, muitos. Portanto, o ano é propício a isto, e até assim meio que revelações. Eu coloquei aqui uma nota nas minhas notas de que isto é uma espécie de correções tardias, porque, como eu vos dizia há pouco, o 8 e o 6 juntos, eles trazem este sentido de justiça. Eles dizem o quê? Enfim, temos andado a carregar estes pesos e isto não está certo. Então vamos tornar visível isto que não está certo para poder repor a ordem. E parece-me a mim que nestes casos, nisto que estamos a ver aqui, sentido de justiça, casos públicos, revelações, que nós estamos no fundo a lidar com coisas que estavam ocultas. Enfim, não são novas, acredito eu, mas que ficam cada vez mais claras. Enfim, acho que conseguimos pensar em muitas coisas ao referir isto. Depois, um outro ponto importantíssimo, não menos importante disto que eu estava a falar, estes números todos juntos dão-nos aqui um bom mote para nós revermos a nossa relação com tecnologia. Então, primeira coisa, nós todos estamos a acusar, dizia eu há pouco, né, 2025 levou-nos um bocadinho à reserva, e nós todos estamos a acusar, enfim, acho que nem precisava de olhar para os números para entender isto, ou para chegar a esta conclusão, que estamos a acusar cansaço de hiperconexão.
E, enfim, nós vivemos, eu acho que a pandemia também nos trouxe um pouco isso, nós vivemos momentos muito difíceis a nível coletivo em que tivemos que encontrar formas alternativas de estarmos mais conectados, ou, vou pôr de outra forma, rewind, de estarmos menos isolados ou nos sentirmos menos sós. O que teve o seu alto valor, funcionou, enfim, como qualquer, diria eu, mecanismo de defesa, ele é funcional quando é necessário. Aquilo que eu sinto é que estes números nos vão levar para um sítio em que nós, mais do que estarmos constantemente on ou online, nós queremos estar mais presentes e realmente conectados. E, portanto, eu sinto que manifesta-se aqui este, como eu escrevi, cansaço de hiperconexão e desejo de vínculo real. Portanto, nós também estamos, nesta inovação que eu falava há pouco do também estamos a redefinir o que é isto dos vínculos, o que é isto de estarmos ligados aos outros, o que é isto, até vou um pouco mais longe, de mostrar a minha vida ou partilhar a minha vida, com que limites, de que forma, o que é que realmente sai cá para fora, o que é que realmente eu percebo dos outros neste mundo digital. Então nós estamos todos a fazer aqui algumas reavaliações que eu acho que são muito interessantes. Por muito que nós ainda agora, no início do ano, não estejamos muito claros disto, vos garanto que no caminhar do ano isto vai ser cada vez mais premente, até por questões educacionais, e portanto vai, de certa maneira, aparecer aqui uma necessidade. Enfim, estamos a falar do digital, mas não tem que ser necessariamente o digital, mas nos sentirmos talvez menos expostos, mais presentes. O que quer que isso represente para cada um de nós na nossa vida, enfim, difere muito, mas acho que vale a pena muito fazermos essa reflexão. O que é que isto representa para mim? Será que quanto mais exposta eu estou, enfim, e a exposição, lá está, não tem que ser necessariamente no digital, exposição na vida profissional, a exposição na vida social, o quanto de mim eu dou, o quanto de mim eu mostro, no fundo fazer aqui um bocadinho estas priorizações também das nossas necessidades sociais, até que ponto é que isso me permite de facto estar mais vinculada, mais presente, mais conectada, ou será que por outro lado tudo isto tem muito mais a ver com a qualidade das relações e não tanto da quantidade da exposição? Temas para pensar, ok? E por fim, cultura e educação. Este é um tópico que eu deixei aqui para o final, vai ser muito breve, porque aquilo que me parece é que nós estamos neste momento, neste ano, vamos viver os primeiros momentos de ajuste, sobretudo em temáticas de educação, cujos resultados nós vamos só encontrar mais adiante no ciclo. Mas as sementes estão a ser plantadas aqui. E, portanto, eu queria deixar aqui uma nota para, sobretudo, agentes de educação, pessoas que trabalham na área da educação, pessoas que têm o privilégio de trabalhar com estas camadas que serão o futuro. Vamos repensar formas de estar com essas camadas, com os jovens, com as crianças. Vamos pensar formas diferentes de comunicar. Vamos pensar em formas diferentes de nos conectarmos e de vermos ou de escutarmos e entendermos o outro. Porque, novamente, eu sinto que estamos muito numa fase embrionária, estamos a lançar aqui as primeiras sementes daquilo que vai ser mudança, uma mudança muito interessante e, enfim, não vou dizer radical porque acho que isso ainda vai demorar um pouco, mas vai ser marcada, fortemente marcada, e que vai ter um grande impacto em 2030. Portanto, ainda nos falta aqui uns anos, mas para lá caminhamos, também já não falta assim tanto, ok? Portanto, vou deixar aqui por fim meses marcantes do ano a nível coletivo, isto não tem a ver com o nível pessoal, só para deixar aqui marcado. Enfim, começamos com o mês de janeiro, acho que já se percebeu, não é? Estamos aqui regidos, novamente, ano 1, temos um mês 2, e isto vem a trazer aquela tensão que eu falava logo no início do direto. Portanto, o 2 pede-nos acordos, conciliação e relembra-nos esta tensão entre o 1 e o 2, esta questão das oposições e onde é que nós podemos encontrar o equilíbrio. Okay? Portanto, deixa aqui a consideração de cada um de nós pensar também como é que isso na nossa vida se aplica. Aquilo que geralmente também acontece quando nós temos esta oposição entre 2 e 1, e eu acho que este mês de janeiro vai acontecer um pouco isso, nós temos aqui uma alternância até bastante rápida que nos causa alguma instabilidade, porque o 2 é um número que, apesar de ser aparentemente calmo, ele depois de repente agita as coisas e nós não entendemos muito bem como é que isto aconteceu, o que é que se passou aqui, porque ele é um número de ajuste, ele é um número que, quando acontece em dinâmicas temporais, como isto que estamos aqui a falar,
sem ser no nosso mapa individual, não é? Sei lá, personalidade, caminho de vida ou essas coisas, mas em termos temporais o 2 força sempre a movimentos transitórios. Nós temos que nos ajustar de repente. Há qualquer coisa que acontece e nós temos que nos ajustar. E eu, curiosamente, até marquei aqui, enfim, foi mesmo por curiosidade, mas não deixa de ser importante. Se calhar depois ainda volto a falar disso noutra altura, não agora, com maior detalhe, que as nossas eleições presidenciais vão acontecer num dia de pico desta energia. Muito interessante pensar sobre isto, está bem? Portanto, deixo aqui, enfim, quem vive em Portugal, quem tem esta oportunidade de este mês decidir o Presidente da República, com o seu estimadíssimo voto, vamos pensar nestas temáticas, também nesta oposição entre 2 e 1 que eu falei logo desde o início do direto. Depois, que outros meses é que nós temos aqui marcantes? Temos o mês de Abril, é um mês que nos vai trazer muitas instabilidades a nível coletivo e vai agudizar alguns conflitos. Temos depois o mês de julho, que é um mês que traz temáticas de poder, enfim, estamos sempre aqui um bocadinho nas mesmas temáticas, e por fim o mês de setembro, que é sempre o pico do ano, é um mês sempre de pico para todos nós, ok? Posto isto, vamos falar de energias pessoais. E queria deixar aqui, para isto ser mais fácil de entender, porque naturalmente nós não conseguimos ver, enfim, era impossível num direto falar de todos os estágios de todos os anos pessoais, muito menos ver mapas pessoais. Eu sei que vou deixar aqui espaço para questões no final, vocês depois podem fazer as questões que se eu conseguir responder à luz dos cálculos que eu tenho, terei todo o gosto em fazê-lo, mas recordar que nada daquilo que eu vou falar sobre os anos pessoais agora substitui um mapa pessoal, ok? Portanto, só para terem uma noção, para quem não sabe muito bem como é que isto funciona, portanto, nós, para traçarmos um mapa anual completo, nós temos que conjugar o estudo da data de nascimento com o estudo do nome, porque o nome dá-nos informações importantíssimas sobre o decorrer do nosso ano pessoal, nomeadamente trânsitos, energias de essência, enfim, temos aqui outras vibrações que nos dizem como é que nós nos vamos comportar e sentir ao longo do ano, e também quais as áreas mais movidas ou mais mexidas durante o nosso ano. Aquilo que nós vamos fazer é falar de ano pessoal, e o ano pessoal é um cálculo muito simples que nós fazemos dentro de todo o nosso mapa completo anual, que foca só o ano pessoal, tá bem? Eu sei que nós, quando chegamos a esta altura, falamos muito do ano pessoal, o ano pessoal, o ano pessoal, mas quero-vos dizer que dentro de um mapa, de um estudo completo de ano, o ano pessoal é enfim, não é bem um detalhe. Ok, é uma peça que nós elaboramos bem, mas não diz tudo, tá bem? Portanto, é uma parte. Eu diria que talvez será 40% do estudo de todo o nosso mapa anual, ok? Portanto, o que é que eu quero começar por referir? Que, primeiro, não há anos bons e anos maus, tá bem? Portanto, todos os anos vão ter aqui os seus desafios. Reforçar esta ideia que nós estamos todos a começar 2026 a acusar o cansaço do ciclo anterior e, portanto, existe naturalmente a tendência a nós entrarmos no nosso ano pessoal a vibrar um pouquinho mais nos desafios do ano. Mas isto não quer dizer que o ano vá ser mau, tá bem? Quer dizer que, se calhar, nós vamos precisar aqui de uns primeiros meses em que temos que assentar energia, perceber que, entretanto, já mudámos de ano e que já mudámos de ciclo, já arrumámos alguns assuntos, porque aquilo que eu sinto de todos os anos pessoais que eu estudei, e tenho aqui muitas, não sei se conseguem ver, mas tenho aqui muitas notas sobre os anos, aquilo que me parece é que as próprias dinâmicas dos anos pessoais, elas estão a demorar a arrancar, ou seja, é quase como se nós ainda tivéssemos mental e emocionalmente presos àquilo que não só foi o último ciclo, mas sobretudo o ano 2025. E eu sei que foi um ano duro para muita gente. Existiram alguns anos pessoais que tiveram efetivamente um período mais desafiante, mas precisamos de arrumar, ok? Precisamos também de tomar uma decisão, ajudados por este ano, de que, ok, vamos passar a página. Vamos passar a página, vamos ver o que é que há para a frente, vamos desenvolver aqui um pouco mais esta energia 1 de 2026, que é uma energia mais de força, de ok, vamos seguir em frente, nós somos capazes, conseguimos aqui um bocadinho mais de energia positiva e de força de arranque para podermos engrenar naquilo que é o nosso ano pessoal. Então, nós temos, em primeira instância, 3 anos que eu marquei aqui como os anos mais tensos. Mas não é para ninguém se assustar, tá bem? Eu quando digo tensos enfim, vão ter aqui realmente
que vão chatear um bocadinho mais, mas não quer dizer que o ano seja mau, muito pelo contrário. Aquilo geralmente que nós vemos é que os anos mais tensos são aqueles que nos dão maiores oportunidades de nós avançarmos na vida, de nós evoluirmos, nós libertarmos algumas coisinhas que não gostamos muito e que estão aqui há muito tempo a carregar. Ok? Que anos são estes? São os anos que marcam, isto é muito típico do ano universal 1, são os anos que marcam pontos de, digamos assim, pontos de check-up na própria dinâmica cíclica, que são os anos 1, 5 e 9. Ok? Portanto, estes anos são os anos que, de todos os possíveis anos pessoais, vão, digamos que sentir mais fortemente esta energia de 2026 que eu falei há pouco. Enfim, quem está em ano pessoal 1, eu acho que fica muito óbvio ver isso. Porquê? Porque estamos em ano pessoal 1, estamos em ano universal 1, portanto é normal que vamos sentir tudo com muita força, muita intensidade. Portanto, é um ano, vou-vos já deixar, quem está em ano pessoal 1, de muitos recomeços, muitos. E, enfim, eu lembrei-me agora que não vos ensinei a calcular o ano pessoal, portanto vamos fazer essa pausa. Depois no final nós podemos partilhar convosco também a calculadora do nosso site para vocês poderem fazer o cálculo para terem certeza. Eu prometo que vou deixar, tentar deixar também este direto aqui gravado se o Instagram me deixar. Mas para calcular ano pessoal é fácil. Nós pegamos o nosso dia de nascimento como um bloco, está bem? Não fazemos somas nenhumas entretanto. Dia de nascimento, mês de nascimento, mais 2026. Portanto, fazemos essa soma de parcelas, entre aspas, gordas, antes de reduzir qualquer coisa. Ok? Depois o que fazemos é, com a soma, vamos reduzir somando dígito a dígito. Okay? Portanto, vamos imaginar que a vossa soma, vou tirar aqui uma coisa para o ar, dava 2021, dificilmente, mas dava 2021. Portanto, 2 mais 2 e mais 1, dá 5, estaria no ano pessoal 5. Obrigada a quem está a deixar aí a fórmula. Eu depois peço ao Miguel para deixar também aí o link da calculadora, mas não abram agora porque senão vão sair do direto, né? Portanto, ou abram com qualquer outro device para continuarem a ouvir. Ok? Exceções. Não existe, vou já deixar aqui a nota porque vão me perguntar, não existe em 2026, tal como não houve em 2025 e desde 1990 e qualquer coisa, anos puros 2. Existe sim ano pessoal 11. Eu vou falar para ano pessoal 11, não vou falar para ano pessoal 2. E não perguntem, Ana, porquê? Porque tenho aqui muito conteúdo aqui na página que descreve porque é que eu não calculo, não considero o ano pessoal 2. E a resposta é, porque se nós fizermos esta fórmula é impossível, tá bem? Encontrar o 2. Por isso, dizia eu então que quem está em ano pessoal 1, vamos ter aqui recomeços, sobretudo o primeiro semestre, vão sentir que, meu Deus, mas isto não para. Parece que há, inclusive, até uma instabilidade que é do género, mas quando eu achava que o caminho por aqui, afinal acontece qualquer coisa e afinal o caminho é mais pelo lado. Enfim, isto também vai ser um bocadinho a sensação, enfim, estamos todos em ano universal 1, não é? Portanto, é um bocadinho a sensação de todos durante este primeiro semestre, mas quem está no ano pessoal 1 vai sentir isto nas suas dinâmicas pessoais. Pode ser o trabalho, pode ser os relacionamentos. Eu sinto pela dinâmica do ano que ela vai afetar muito a parte relacional. E, portanto, diria que talvez essas grandes transições que podem acontecer marcam sobretudo a parte emocional ou afetiva. Pode haver mudança de casa, pode haver uma união nova, enfim, estas coisas podem acontecer aqui neste ano 1, este ano, não descarto nada disso, portanto, quem estiver a pensar nisso, força, é para avançar, porque está apoiado, mas, enfim, isto não quer dizer que aconteça para toda a gente, porque, como já vos disse, nada como olhar para o nosso mapa completo para percebermos efetivamente para onde é que, quais os movimentos vão acontecer e quando é que vão acontecer. Depois temos, falava eu aqui do 5, quem está em ano 5 em 2026, minha gente, mudar. Andamos a evitar mudar coisas há algum tempo, sabemos de antemão que não estamos bem, que não estamos seguros, que estamos muito instáveis, que estamos muito temperamentais, e isto é o nosso maior sinal de que é o ano de mudança. E o ano vai forçar a mudança. Vou marcar aqui sobretudo o segundo trimestre, portanto de abril a junho, que vai ser um empurrão para nós fazermos o corte com alguma coisa que está mais do que obsoleta, ok? Mas é efetivamente uma mudança de pele e de vida. Eu não aconselho a resistir a esta mudança, porque a coisa não vai correr muito bem. Porquê? Estamos num ano universal 1, que por si só já é um ano de revolução e de grande transição e de abrir novas portas. O ano 5 diz
bem, o que não está, temos que mudar e, portanto, é para seguir em frente, porque caso contrário vai haver muita instabilidade, as coisas podem ficar demasiado caóticas e não queremos. Enfim, acho que ninguém quer isso, não é? Então, por fim, o outro ano intenso, e eu depois já vou falar um bocadinho mais destes anos outra vez, está bem? Estou só a pôr aqui neste globo. O ano 9 é um ano, enfim, ano pessoal 9 é sempre um ano de arrumar a casa, entre aspas. O que é que isto implica? Implica que não só vamos estar a arrumar a casa, como vamos estar a fazê-lo numa área muito específica da nossa vida, que é o quê? Carreira. Quem está em ano pessoal 9, o meu grande conselho é vamos olhar para a parte profissional, porque vamos ter que fazer ajustes na parte de profissão. E das duas uma, ou nós começamos conscientemente a olhar para a carreira, para a profissão e perceber o que é que eu posso mudar, que não tem que ser necessariamente cortar com o emprego, está bem? Pode ser o quê? Pode ser fazer uma nova proposta, pode ser... enfim, ter aquela conversa importante sobre eu gostava de fazer mais isto, ou autopromoção, digamos assim, de alguma forma, porque a energia do ano 2026 apoia esse avanço. Se não fizermos, ou se não formos a avançar de uma forma mais independente e autónoma, o ano vai nos arrastar na mudança. E poderia acontecer aqui o terceiro trimestre, trazer mudanças forçadas, que aí sim poderiam ser menos fáceis de gerir. Não digo necessariamente negativas, mas podiam ser menos fáceis de gerir, ok? Então, vamos olhar aqui para os outros anos. Eu tenho aqui alguns anos em grupo. Portanto, já falámos mais ou menos de 1, 5 e 9. Temos aqui marcados depois, vou falar aqui do ano 11 e 13 mais ou menos em conjunto. Porquê? Porque são anos que eu diria que para contrastar um bocadinho com o 5 e 9, que me parecem sim mais tenso ou vibrar com mais tensões no ano, ou pelo menos mais forçados a fazer movimentos, mesmo que não queiram. O ano 11, para quem está em ano 11 e ano 3, parece que tem aqui uma espécie de uma ajudazinha. Enfim, eu não sei se isto é bem ajuda, eu acho que isto foi cultivado sobretudo por aquilo que fizemos no último ano, portanto vale a pena pensar o que é que eu andei a fazer em 2025 que agora me vai abrir portas, porque a verdade é que existem portas a abrir. Maior visibilidade, estas portas podem ter... vou falar muito de profissão e de carreira a falar dos anos pessoais, porque é um grande tema para a maior parte dos anos. São poucos os anos em que eu não denotei isto, e eu acho que isto tem a ver com as energias de 2026 que nos levam todos a focar um bocadinho mais a nossa atenção no nosso valor pessoal, naquilo que gostamos de fazer, sentimos úteis, sentimos produtivos, então acho que isso acaba por afetar a parte profissional. E para quem está nestes anos 11 e 3, há maior necessidade de visibilidade. Estamos aqui, de alguma forma, enfim, a conjetura propicia isso. Estamos a ter maior voz, estamos a ter maior espaço para contribuir, e isto pode abrir grande espaço de crescimento profissional, que é isso que naturalmente se pretende. Mas existe aqui um riscozinho que nós queremos só acautelar, é que para estes anos nós temos aqui muitas energias repetidas, que posso já dizer que é a energia 3 que aparece ali na dinâmica dos anos, tanto no ano 11 como no ano pessoal 3, que também nos dizem temos que ter atenção à comunicação. Porquê? Porque podemos entrar em discussões, quesílias, tensões desnecessárias. Parece que andamos aqui um pouco a medir forças. E ainda que eu ache que seja importante nós batemos um bocadinho o pé e dizer não, mas é isto que eu quero, é isto que eu penso, é isto que eu valho, sobretudo no contexto profissional, existem outras áreas que depois poderiam sofrer um bocadinho com isso, nomeadamente a área relacional para quem está em ano 11 e no caso do ano pessoal 3, não é propriamente uma área específica, mas é uma sensação interna de parece que o mundo está um bocadinho contra mim. Quando não é o caso, está bem? Portanto, nós queremos atender a uma forma de comunicar que nos leve para onde nós queremos e não entrar em conflito com o mundo. Okay? Porque tirando isto, se nós conseguimos acautelar isto, são anos que eu acho que têm vários pontos positivos em 2026 e um deles até é, por exemplo, questões de energia. Portanto, estamos com mais energia, estamos com mais força de fazer coisas e parece que até é mais saúde. Portanto, é de aproveitar, coisas boas. Em oposição a isso, vamos falar agora aqui de anos que estão extremamente cansados
e que, por estarem muito cansados, precisam de encontrar estratégias para gerir um ano pessoal que vai ser cansativo. Cansativo não necessariamente por coisas negativas, mas porque vai dar trabalho. Estou a falar de quem está em ano pessoal 4 e em ano pessoal 7. Anos de trabalho, anos de hiperfoco, anos de estar a construir coisas, de passo a passo, de ter um plano para onde queremos ir. Isto é extremamente importante para quem está nestes anos. Eu até diria que, enfim, o trabalho é por si só já um tema de quem está no ano pessoal 4, quem passa para o ano pessoal 4 tem garantidamente o foco na profissão, seja porque está muito focada naquela profissão, seja porque há temas na profissão que tornam a pessoa quase obsessiva com o trabalho, às vezes até pode ser, enfim, problemas de trabalho, atritos com colegas de trabalho, enfim, às vezes pode ser muita coisa, mas há uma espécie de obsessão pelo trabalho, e quem está no ano pessoal 7 é um bocadinho diferente. Aquilo que eu sinto é que nós estamos com a oportunidade de porque há uma revisão interna da relação também com o trabalho, de uma espécie de especialização. Portanto, eu incentivaria a quem está no ano pessoal 7 a estudar, a aprofundar, delinear aqui um pouco mais onde é que eu me quero sentir pró a fazer certas coisas, a destacar-se, porque pode ser um ano muito interessante. Eu vejo aqui muito estudo, ou muito interesse, ou muita dedicação no primeiro semestre, e no segundo semestre vejo a colheita de tudo isso, está bem? Eu quero muito agradecer a quem está aí a colocar o cálculo do ano pessoal, porque se eu estiver sempre a repetir o cálculo do ano pessoal, a quem entretanto vai entrando, depois perco aqui um bocadinho o fio à meada e o direto fica muito longo, também não é aquilo que se pretende. Estou a conferir horas, estamos dentro aqui do nosso timing. Falta-me falar de quê? Falta-me falar de 2 anos pessoais, o ano pessoal 6 e o ano pessoal 8. E falando aqui, enfim, já agora aqui no embalo de trabalho e coisas do género, falar do ano 8. O ano 8 é efetivamente um ano que nos remete para não tanto o trabalho no sentido de dever e de carga de trabalho, mas no sentido de desenvolver capacidades, de sentir reconhecido por aquilo que eu faço. E isto está extremamente presente para quem está no ano pessoal 8 em 2026. Eu até diria que há grandes oportunidades de avanço. Com responsabilidades acrescidas, sim, temos aqui um período, o segundo trimestre traz aqui muitas responsabilidades, traz muita coisa a acontecer. A primeira imagem que me veio quando eu olhei para o ano 8 e o estudei parece que estamos aqui um bocadinho como um polvo, a tentar chegar a todo sítio, não é? Com os tentáculos todos a tentar chegar a todo sítio. Claro que não vamos conseguir chegar a todo sítio, no decorrer do ano vamos ter que largar umas coisas, o último trimestre então vamos mesmo ter que largar muita coisa que entretanto quisemos abraçar ao longo do ano e depois sentimos que não é por ali, mas é bom experimentar, tá bom? E é bom perceber até onde é que eu posso chegar. E portanto é um ano também de autossuperação, de teste pessoal, até onde é que eu posso chegar. Por fim, ano pessoal 6. É um ano que tem aqui 2 áreas que vão ser impactadas, ainda que eu acho que o movimento que leva a esse impacto é só um mesmo, que tem a ver com o facto de ser um ano em que quem está no ano pessoal 6 está a assumir poder, claramente, marcar território em muitas áreas da vida. É como se, não esquecemos que quem está no ano pessoal 6 veio do ano pessoal 5, foi duríssimo em 2025, em que trouxe muitas provações, muita necessidade constante de ajuste, muitas vezes face até à imprevisibilidade, e isso trouxe músculo, vamos pôr assim. Né? Trouxe aqui treino, força. E então eis que chegamos a este ano 2026, apoiado pelo ano pessoal 6, e dizemos, espera lá, então eu andei a treinar este músculo todo, parece que andei a ir aqui ao ginásio, agora eu não quero qualquer coisa. Agora quero qualquer coisa à altura das minhas forças e das minhas capacidades. E o que é que isto implica? Implica que vamos fazer movimentos em todas as áreas da nossa vida onde existe este desequilíbrio entre aquilo que é a minha força que eu entretanto aprendi e aquilo que são as coisas com as quais eu tenho que lidar. Então eu quero nivelado, não é? Quero, por exemplo, na parte profissional, eu sinto que há aqui novos desafios a serem abraçados no segundo semestre, ok? Mas antes disso, também sinto que existem aqui ajustes emocionais a acontecer. Enfim, pode ser talvez ajustar um pouco aqui a parte relacional, a parte emocional, entrar aqui um bocadinho mais em contato as minhas necessidades, o que é que eu dou, o que é que eu recebo, tentar fazer aqui também este sentido de justiça que está presente para quem está no ano pessoal 6. Bom, tempo de questões,
nem que seja para vocês irem escrevendo aí e me darem aqui o tempo de pausa para eu beber um bocadinho, porque isto também seca a garganta. Recordando que naturalmente tenho todo o gosto em responder às vossas questões, mas que só posso responder mediante aquilo que é o ano pessoal e nunca jamais aquilo que é o vosso mapa anual completo, porque isso não é possível. Dizer-vos também que nós vamos tentar deixar aqui este direto gravado, se o Instagram não me falhar, ele fica gravado, e isto é serviço público no sentido em que nós estamos a dar informação para vocês poderem entrar em 2026 mais presentes e mais atentos também ao que está a acontecer. Partilhem depois este direto com quem vocês sentem que poderá beneficiar deste direto. Quem não conhece a página da Numerologia na Vida também partilhar. Olha, sei que esta página, de vez em quando partilham coisas interessantes, para nós também podermos fazer aquilo que é a nossa missão e que nós gostamos tanto de fazer e também chegar a muita gente, porque acho que é, já que temos redes sociais, já que temos digital, vamos fazer o bom uso, está bem? Se vai estar em gravação, eu quero que sim, está bem? Às vezes o Instagram falha-me um bocadinho, já não é a primeira vez que acontece que eu vou tentar gravar o direto e depois partilhar e acontece ali qualquer coisa, ok? Portanto, mas eu prometo que sim. Então, vamos aqui a questões. Ano pessoal 3 para amores. Não sinto que seja um ano muito focado em consolidar relações. No entanto, é um ano que tem aqui, sobretudo no primeiro semestre, algumas boas oportunidades de conhecer pessoas. Porque o ano 3 é um ano do social, é um ano de estarmos com amigos, estarmos em ambientes divertidos, naturalmente conhecemos mais pessoas e, portanto, poderia haver aqui uma abertura nesse campo. Agora, se é duradouro ou não, não sabemos, está bem? Aquilo que me parece sim é que a dinâmica do ano é muito mais. No primeiro semestre nós queremos desfrutar aqui um pouco da vida, pode haver uma paixão sim, não digo que não, mas depois o resto do ano é muito mais foco nestas questões que eu dizia do trabalho, da visibilidade, de me expor, de mostrar aquilo que eu valho. Enfim, não quer dizer que não possa surgir uma semente que depois consolide, mas o ano em si não me diz nada em concreto, a menos que o mapa pessoal depois diga, isso eu não consigo ajudar, lamentavelmente, só com o mapa, claro, mas assim o ano à partida não me fala de muito mais do que isso, ok? Mais questões. Estou no meu ano 4 e o meu último ano 4 foi o pior da minha vida. Não tem necessariamente igual, certo? Não, de todo. Muito pelo contrário. Existe uma tendência, e vou dizer, isto é uma tendência, não há propriamente nada que eu possa dizer que é sempre assim, mas a tendência é que nós temos movimentos de onda, cíclicos de onda. E, portanto, é como se nós tivéssemos assim um ciclo ascendente e outro ciclo que depois é descendente. Portanto, aquilo que geralmente se vê, mas não é regra para toda a gente, mas eu faço votos que para ti seja, é que se nós tivermos um ciclo anterior em que houve alguns anos que não foram tão positivos, ou que foram marcados por circunstâncias mais difíceis, muito garantidamente o ano espelho do ciclo a seguir tem a tendência a ser bastante mais positivo, ok? Mas também deixando aqui o meu conselho, enfim, nada acontece se nós não fizermos, acima de tudo a vida acontece através da nossa ação e daquilo que nós queremos fazer acontecer. Também não acredito que existem anos só maus, eu acho que nós podemos, de todos os acontecimentos, e não obstante muitas vezes passarmos por eles com sofrimento, mas nós podemos e devemos construir a nossa vida para além desse sofrimento, também. Portanto, acho que é importante entendermos que nós temos sempre a nossa força interna que nos ajuda a orientar as coisas, mesmo quando os acontecimentos são difíceis, que isso, enfim, infelizmente faz parte da vida. Relativamente ao ano pessoal 8, o que esperar a nível de relacionamentos? Então, ano pessoal 8, e vou dizer por aquilo que é, digamos, o clássico do ano 8, não é necessariamente algo que esteja aqui marcado nestas dinâmicas que eu tenho aqui, mas o ano pessoal 8 pode ser o ano em que, enfim, agora vou pôr os opostos, está bem? Ou existem casamentos ou existem divórcios. E isto porquê? Porque é um ano de sentido de justiça, o 8, né? Por isso é que já falámos muito de sentido de justiça em 2026, e quando nós chegamos ao ano 8, nós estamos, no fundo, a fazer, a colher tudo aquilo que foi fruto do nosso trabalho nos anos anteriores. E no que toca a matéria afetiva, impacta também outras áreas, mas na matéria afetiva aquilo que acontece é ou andamos a arrastar relacionamentos que já estão doentios e naturalmente as coisas acabam por se dissolver,
e geralmente não é, digamos, que o ano mais simpático para isso acontecer, mas às vezes acontece. Existem outros anos melhores para dissolver uniões sem ser tão sofrido, ou então pode efetivamente ser, vamos imaginar, namoramos há não sei quantos anos, nunca mais casamos, decidimos que vamos casar, ok? Portanto, também pode ser um pouquinho por aí. Este ano, assim, 8, em 2026, não há nada aqui assim claro que me desperta a atenção. Enfim, poderia haver ali o segundo trimestre, mas enfim, não sei se será bem por isso. E eu quando digo, enfim, parte relacional, até mesmo, enfim, às vezes filhos, nascimentos de filhos, enfim, é o único assim trimestre que eu veria assim, mas não posso dar 100%, bem, 100% nunca daria, mas 90% de garantia também não dou. Mais questões, ai, agora não consigo passar isto para baixo, ok. Amor para o ano pessoal novo. Toda a gente quer saber de amor e eu vou falar aqui tanto trabalho. O ano traz trabalho e toda a gente quer falar de amor. Também é um ano que é muito focado no trabalho. Muito, 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 muito focado no trabalho. Eu apostaria as fichas aí. Novamente, eu não vos posso dizer sem o mapa completo, dizer-vos esses detalhes, porque o ano pessoal fala de o que é que vai ser mais predominante naquele período da minha vida. E o que vai ser predominante neste 2026, para quem está no ano 9, é o foco no trabalho. Trabalho e finanças. Começamos a contar o ano novo desde janeiro ou do aniversário. Então, eu tenho depois aqui um vídeo aqui no Instagram, acho que é logo o primeiro vídeo que vocês encontram na página, que explica muito bem o porquê da minha forma de análise, mas eu considero de janeiro a dezembro, ok? Muito sucintamente, porque depois vocês encontram um vídeo que explica isso melhor. Nós, no mapa de progressão, que é o mapa anual, não é? Portanto, o nome técnico é mapa de progressão, nós temos várias energias, não é? Temos vários números que calculamos. O ano pessoal é o número que nós calculamos que nos diz, a par do coletivo, e portanto do ano de janeiro a dezembro, a par da energia coletiva, que nós já falámos aqui, por exemplo, 2026 é um ano 1, como é que eu, de acordo com a minha vibração, me comporto a quais são os acontecimentos ou a tendência de acontecimentos. E por isso, ano pessoal, considero eu e muitos outros numerólogos, de janeiro a dezembro, porque se repararem, a forma de cálculo contempla a base do ano o ano corrente, não é? Portanto, 2026, e portanto nós consideramos. Depois existem outras vibrações que decorrem daí já do nosso nome, algumas outras também da nossa data de nascimento, que têm a ver sim com o período de aniversário. Quer dizer, quando nós fazemos o mapa completo anual, nós não só consideramos o período, as energias que vão de janeiro a dezembro, mas também as energias que vão do período de aniversário a aniversário. E por isso é que o mapa completo anual é riquíssimo e extensíssimo. É um mapa que dá muito trabalho. Nós aqui o nosso mapa anda à volta de 80 e tal páginas, portanto veem como é muita informação. Estou no ano pessoal assim que acabei de começar um novo trabalho. Conselho para a carreira. Se a mudança já foi feita, enfim, estou no ano e acabei de começar. Não sei se começaste já em 2026, começaste em 2025, mas eu diria que temos aqui um ano muito dinâmico. Enfim, se mudarmos de profissão, eu acho que estamos aqui para correr bem, não é? Talvez fosse mais chato se a mudança acontecesse mais para a frente, já forçada pelo o ano pessoal 5. Não vejo aqui nada a não ser evidenciar, está bem? Evidenciar capacidades, recursos, talentos. O ano 5 também quer que brilhemos um bocadinho na vida. Ele põe-nos no centro do mundo para nós brilharmos, está bem? Talvez o conselho mais sobre o ano 5 que depois afeta a profissão é equilibrar trabalho com lazer. Porque o 5 é muito instável e se nós não formos encontrando a moderação nas coisas, ele facilmente nos tira do percurso e do caminho. Então nós precisamos estar sempre constantemente a temperar as coisas. Ano 6 com caminho de vida 6 vai ser forte a nível emocional. Ano 6 vai ser forte a nível emocional, de certeza, independentemente do caminho de vida. Obrigada, Marcos. Aqui o Marcos diz grata a Ana e ao Miguel pelo percurso que fiz em 2025 em numerologia. Obrigada, Marcos, por estás aí. Como vai ser o ano 1 nas relações amorosas? Bem, eu devia fazer um direto só sobre relações amorosas, porque, enfim, dizia pouco logo no início, Sara, que o ano 1, nós temos aqui recomeços, mudanças, muita coisa a acontecer. O segundo semestre é um período vantajoso para a parte afetiva, tá bem? Portanto, novas relações, enfim,
casar, mudança de casa, em torno de um novo relacionamento, tudo isto está aqui potenciado no ano 1. E novamente, ano pessoal 5 para amores. Meu Deus! Ano pessoal, bom, o ano pessoal 5 para amores é um bocadinho como eu falava há pouco do ano 3. É mais paixões do que amores, está bem? Portanto, é mais viver os prazeres da vida, vamos pôr assim, do que relações muito duradouras. Quem não tem uma relação e inicia uma relação no ano pessoal 5, por vezes, é uma coisa assim um bocadinho mais casual. E é para aproveitar. Este ano não se considera ano 2, não, considera-se um certíssimo. Ano 8 para a maternidade. Era aquilo que eu dizia há pouco, está bem? Portanto, o ano 8 toca na parte relacional, naquilo que eu dizia há pouco, né? uma união que se consolida, uma união que já não está bem e que se dissolve, mas também há espaço aqui para a maternidade. Ainda que, em termos de maternidade, o meu conselho é estudar o mapa completo, porque o mapa completo dá-nos mesmo, há energias, quando nós estudamos o mapa, que tem a ver com os domínios, por exemplo, que nos dão mais especificamente os anos em que é muito mais propício, por exemplo, engravidarmos nascimento de filhos, que geralmente costuma ser até bastante certeiro, em conjunção com os outros elementos do mapa, e sem isso é um bocadinho tiro no escuro, está bem? Não, confesso que não me agrada muito fazer análises dessas sem ter assim base para fundamentar. Ano pessoal 4 para quem está desempregado. Se existe a oportunidade de profissionalizar, estudar qualquer coisa, esse seria o meu conselho. Porque o ano pessoal 4, eu sei que ele é um bocadinho cansativo, sei que estamos cansadas, mas é um ano bom para lançar as bases para um novo trabalho. Ok? Ano pessoal 11 saindo de um ano pessoal 1 não pode acontecer. Como é que isso acontece? Não andamos para trás. Se estamos no ano pessoal 11... estamos no ano pessoal 11 em 2026. Certo, desculpa, li mal. Oportunidade de melhoria profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Deveria ter acontecido no ano passado. Não aconteceu porquê? Andámos distraídas. O último trimestre era ótimo para fazer essa mudança. Bem, tantas questões. Vou dar aqui para o meu relógio. Vá, mais 5 minutos de questões. Não consigo responder a todas. Peço desculpa. Algumas já aqui já respondi. No pessoal 11 profissional também já falei. Falei logo no início dos anos pessoais. Ano pessoal 6 sucesso profissional também falei. É rever o direto, está bem? Ano pessoal 5 no amor acabei de responder. Ano pessoal 8 do trabalho também já respondi. Ano pessoal 7 na carreira falei. Quando falei do ano pessoal 7, está bem? Portanto, é rever o direto. A encomenda começa ano pessoal também já respondi. Ok. Ano pessoal 11 em termos profissionais, existe tendência de nova carreira, mudança profissional. Já respondi de certa maneira a isso, é um ano bom para maior exposição. Se calhar, se ainda não fizemos essa mudança, porque poderia ter acontecido no ano pessoal 1, tivemos assim um bocadinho distraídos. Eu diria que precisamos de ser um bocadinho mais arrojados na comunicação, porque o ano traz aqui boa visibilidade, mas nós precisamos nos mostrar, precisamos de, enfim, se calhar, olhar já para oportunidades profissionais, olhar para o mercado, o que é que está a mexer, talvez um pouco isso, está bem? Há aqui muitas questões que eu já respondi, está bem? Ano pessoal e gravidez impulsiona ou nem por isso? Portanto, isso é uma questão mais genérica, mas que é interessante. Era aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, nós quando olhamos para o mapa completo, nós conseguimos ver com maior detalhe, porque estudamos vários anos, está bem? Não estudamos só um ano, estudamos trânsitos, estudamos essências, que são períodos que duram mais algum tempo, e às vezes existe uma conjunção de energias entre ano pessoal, entre domínios que são muito determinantes e trânsitos que nos dizem, olha, está ali um ano que há uma grande probabilidade de gravidez, ou é um ano mais favorável a isso. Posso dizer que ao longo de já não sei quantos anos de trabalho é que eu já tenho nisto, já são muitos, né? Portanto, quase 2 décadas, tem sido bastante certeiro quando faço essa análise. Okay? Já tenho tido casos de pessoas que eu digo, olha, é preciso ter atenção aqui este ano para gravidez. Enfim, pronto, se for uma coisa desejada, ótimo, se não for desejado, e as pessoas dizem-me, não, nem pensar, achas, eu nem tenho ninguém agora, ou qualquer coisa do género, e depois, passados uns meses, dizem-me, olha, aconteceu. Porque só precisa ser uma vez para acontecer, não é? Portanto, em termos de resposta, não é só o ano pessoal, de todo. Não, nós só com o ano pessoal é muito arriscado fazermos esse tipo de análise. Claro que há anos pessoais que são mais propícios.
O ano 1, o ano 2, o ano 6 e o ano 8 são os anos mais propícios à gravidez. No entanto, enfim, nós temos que olhar para outros elementos, não é? Porque às vezes a pessoa pode estar a passar, por exemplo, por um ano pessoal de 1, 2, 6 e 8, como eu falei, mas estar com dinâmicas mais voltadas para outras áreas da vida, ou outras coisas a acontecer que dizem claramente que ali não é o momento mais adequado. Venho de um ano 8 que foi péssimo, isso não deveria estar relacionado a um ano 9, que é o ano que estou a iniciar. Cláudia, como responder a esta questão? Nunca nós somos só influenciados pelo ano coletivo, portanto, o ano universal. Nunca. Está bem? Portanto, é importante nós olharmos para o ano universal e por isso é que nós fizemos aqui um direto a falar sobre ele, para nós termos noção do que é que está a acontecer à nossa volta, porque isso tudo nos influencia. Vejamos uma coisa, passámos por um 2020 dificílimo. A vibração que nós, quando nós falámos do ano sísmico, estávamos a analisar o coletivo, não é? O ano em si, o ano 2020. No entanto, afetou-nos a todos e afetou muito seriamente, não é? Portanto, claro que é importante olhar para o todo e ver como ele nos afeta, mas ele, por si só, não diz se o nosso ano vai ser bom ou mau. Lá está, passámos por uma pandemia, houve pessoas que ainda hoje me dizem a pandemia para mim foi espetacular e outras pessoas dizem que para mim foi horrível. Portanto, depende muito também daquilo que é a nossa vibração pessoal. Acima de tudo, olhar para as nossas tendências pessoais, temos que olhar sempre para o nosso mapa. O coletivo, a energia universal, ajuda-nos a perceber como é que nós nos encaixamos nisso. Ano pessoal 4 e possível mudança de localidade. A acontecer só no segundo semestre, está bem? O ano 4 é um ano muito fixo, mas a acontecer, volto a dizer, segundo semestre. Estou a ler, estou a ver a resposta a perguntas que já são repetidas. De facto, quem está no ano 6 de 2005 foram tantas provações que acredito tenha sido treino. Foi treino, acredita, foi mesmo treino. E contas a isso, graças a isso, o ano 6 vai ser muito bom. Trabalho e finanças para o ano 6. Várias pessoas a perguntarem. Nós temos aqui vários movimentos. Eu acho que profissionalmente as coisas vão mexer a partir do segundo semestre e também a nível financeiro poderá estabilizar mais aí. Temos andado aqui com algumas instabilidades, mas eventualmente a partir de julho, vamos por aí, as coisas podem estabilizar. Muita gente a perguntar isso para o ano 6. Nota-se que o ano 5 foi mesmo. Ano pessoal 9 em 2026 pode ser fecho inesperado no ciclo da carreira completamente. Ano pessoal 9 em 2026 está demasiado focado na carreira. Pronto, vou responder a mais 2 últimas questões, se houver, porque eu acho que há aqui muitas. Não há ano pessoais 22, não, este ano não. Muita gente a questionar sobre maternidade, eu acho que já respondi mais ou menos a essa. Vou escolher aqui uma que ainda não tenha respondido. Ano interessante, ano pessoal 13 e assuntos familiares. Eu referi que o ano pessoal 3 nós precisamos ter aqui um bocadinho de atenção a tensões, discussões, medir forças. Portanto, sim, podemos ter aqui assuntos que não são de agora, já veio um pouquinho para trás, andávamos assim um bocadinho a tentar geri-los, não gerindo, e este ano pode agudizar aqui as tensões. O meu conselho é tentar resolver tudo pela paz e nada por discussões não vale a pena, está bem? Não vale a pena. Bom, vou ver se não consigo chegar ao fim das vossas questões. Peço desculpa que são muitas. Mas dizer-vos que podem pedir o vosso mapa anual. Podem pedir o vosso mapa, se porventura não quiserem aprofundar um mapa, podem ter o guia que foca o estudo do ano pessoal, só o ano pessoal, e portanto o guia de questões, porque isto costumam colocar muito esta questão. Diferença entre guia anual e mapa completo anual. O guia é uma versão light, digamos assim, do mapa anual, que foca o quê? Estudo do ano pessoal, falamos também um bocadinho de 2026, claro, e depois temos a análise por trimestre e por mês, com orientações para cada área de vida, carreira, relacionamentos e saúde. Mapa completo, como o nome indica, é o mapa completo todo. Analisamos a data de nascimento, analisamos o nome, face àquilo que é 2026. Portanto,
Falamos de em que fase é que estamos, ciclos, ciclos e realizações, que são vários tipos de ciclos em que estamos. Temos a análise, obviamente, do ano muito aprofundada, com vários capítulos para áreas de vida. Temos depois a análise trimestral, mensal e semanal. E, portanto, é um excelente, excelente recurso, uma bússola para quem quer entrar no ano. E todos os nossos, a nossa comunidade, quem tem o mapa todos os anos, diz: Ana, todos os meses lá vou ver e preparar-me para o ano, e muitas das vezes leio porque distraí-me e não li logo e olho para trás e isto aconteceu mesmo, devia-me ter preparado melhor ao ler o mapa. Portanto, é o melhor recurso para entrar no ano com o conhecimento que vocês precisam para ter um ano a fluir. Vai-vos adivinhar a vida toda? Não, porque isso ninguém faz, está bem? Eu não tenho bola de cristal, nem ninguém tem, mas dá-vos uma bússola incrível para não só entenderem estas dinâmicas que eu vos acabei de referir em detalhe, como sobretudo poderem planear. Qual é o melhor ano para fazer, a melhor altura para fazer mudanças profissionais? Este mês é um mês assim assado. Este mês sinto-me estranha, será que devia fazer, sei lá, isto na profissão ou não? Eu posso dizer que eu ajusto a minha profissão sempre de acordo com a energia do meu mapa, planeio as coisas de acordo com a energia que eu sei que vou ter naquela altura. Se estou no mês 7, por exemplo, não marco diretos ou coisas assim do género, está bem? Portanto, estou aqui a brincar, mas no fundo para vocês entenderem que ajuda-vos a tomar melhores decisões de acordo com aquilo que vocês têm como energia, porque eu acho que esta talvez é um dos grandes desafios nossos, é queremos fazer coisas e às vezes não temos energia para as fazer, ou estamos a fazer contra vontade, ou estamos sempre em contramovimento, Que bom seria se nós pudéssemos olhar para o nosso ano e entender os nossos movimentos naturais, para que as coisas sejam mais fluídas, para que não andemos a empurrar a vida com a barriga, ou a sentirmos que estamos a ser arrastados pelas coisas, não é? Que bom que seria. Até porque isso depois ajuda-nos a preparar melhor os anos seguintes, não é? Tantas pessoas aqui interessante a perguntar se o ano 11 é bom para mudar de profissão ou oportunidades profissionais, e eu digo-vos garantidamente, aquilo que vocês estão a sentir implica que deveria ter havido um movimento na profissão no último semestre do ano passado. Mas sem um mapa é difícil saber estas coisas, não é? Bom, ficam aqui estas questões todas, peço desculpa, prometo que vou tentar deixar aqui a gravação. Agradeço muito a quem esteve aqui presente, já tinha muitas saudades de fazer o direto, como vocês sabem também para mim este ano foi... Ai, que expressões é que existem para dizer? Não há, foi um ano de revolução e vamos continuar esta revolução. Agora espero que 2026 seja uma revolução, pelo menos para mim, muito mais pacífica, ou muito mais escolhida por mim, não empurrada pela vida. E novamente agradecer à nossa comunidade incrível que nos acompanha aqui ano após ano. E é tão bom já estar aqui há tantos anos convosco e poder todos os anos chegar aqui e vos dar o melhor que a numerologia tem para vos dar e que nós sabemos fazer. Espero que 2026 seja incrível para vocês todos. Já sabem, querem orientações, o mapa completo, o guia numerológico, ou então ainda vão a tempo de fazer parte da imersão que ainda está a decorrer. Estamos na nossa segunda semana e a imersão, para quem não sabe, é um programa de aprofundamento do ano, em que nós este ano tivemos uma semana cheia de conteúdos a aprofundar estes detalhes de 2026 e agora estamos a mergulhar na segunda semana, em que cada um de vocês tem acesso ao vosso mapa e orientações minhas para viver o mapa, inclusivamente, vejam bem, esta imersão este ano foi tão incrível que nós decidimos fazer uma coisa que nunca tínhamos feito, que é, vamos acompanhar toda a gente durante o ano todo. E então, a cada trimestre que mude, quem está na nossa imersão recebe um e-mail nosso, não só com orientações para aquele trimestre, como rituais e meditações para vibrar bem durante aquele trimestre na sua energia. Portanto, não há nada melhor acompanhados do que isto, seria impossível. Que nome darias ao ano 2026? O ano da revolução, sem dúvida nenhuma. Vamos estar todos numa grande revolução. E já começou e ainda nem estamos bem a vê-la. Bom, resto boa noite para todos. Excelente 2026. Vou tentar deixar aqui o direto e marcamos encontro. Aqui, na Numerologia na Vida, em breve.